Hoje eu vou te mostrar como a iluminação correta vai fazer toda a diferença no seu produto. Eu vou fotografar esse sabonete líquido que tem uma embalagem transparente. Eu sou o Paulo Emura, fotógrafo, e sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse contrarrótulo, porque como a embalagem é transparente, essas letrinhas aqui vão atrapalhar a visualização do rótulo, e ela não é um adesivo, ela é impressa. Então eu vou pegar o removedor de esmaltes, algodão, e aí eu passo aqui no produto, vou dar uma limpadinha e aí ele está pronto para ir para o set. A estrutura do set é uma coisa simples, é um cavalete, um tampo de madeira, um papel preto e o vidro bem limpo para a gente poder ter um reflexo bacana. Para fazer a base do produto eu vou usar esse acrílico preto. Eu quero que ele fique um pouquinho acima do vidro. Ainda assim, na hora do enquadramento a gente vai ter o reflexo da mesa. Então eu vou dar uma limpada agora. Vou colocar ele aqui centralizado na mesa e um pouquinho em diagonal. O produto em si, o sabonete líquido, ele é transparente. E aí a embalagem também é transparente. A luz que eu vou fazer no set vai fazer toda a diferença. Eu vou posicionar ele um pouquinho de lado em relação à câmera, para eu poder mostrar a lateral dele, para ele não ficar tão chapado. Como o produto é verde, eu vou fazer o fundo verde com duas folhas de papel que eu já passei a fita crepe atrás. E pendurei ela aqui nessa arara de roupa. Para iluminar o fundo verde, eu vou usar esse flash aqui com uma parabólica concentrada e a colmeia para concentrar um pouquinho mais. Dando sequência aqui agora na composição da foto, eu vou colocar alguns elementos gráficos, mas eu vou fazer isso com barras de acrílico. Então eu vou colocando um a um e aí eu vou dando pequenas ajeitadas e depois eu vou fazer uma foto de teste. Não consegue, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou apertar com a garra aqui. Também é importante dar uma limpada, né? Vamos para outro acrílico aqui, também dando uma limpadinha. É claro que para gravar o vídeo eu já deixei tudo pré-montado, para não ficar perdendo tempo aqui. Mas houve todo um planejamento e todo um teste, para eu chegar nessa composição aqui. Agora que eu coloquei todos os elementos no lugar, eu vou fazer uma foto só com aquele flash ali de baixo. Para eu ter certeza de que a composição desses acrílicos está trazendo o olhar para o centro da foto, onde está o produto. Eu ainda nem configurei a câmera, mas eu vou fazer essa foto só para realmente conferir a composição dos acrílicos. Olha que bacana! Ah, muito interessante, hein? Olha aqui, ó, os acrílicos compondo, trazendo o olhar aqui. Essa haste preta aqui a gente apaga na pós. Essas sujeirinhas a gente apaga na pós também. A composição dos acrílicos ficou exatamente como eu planejei. Eu vou começar agora o processo de fazer uma luz de cada vez, para que vocês possam entender passo a passo como é a composição de luz, e é isso que vai fazer toda a diferença num produto transparente como esse. Mas antes de eu começar a posicionar todas as luzes, vamos configurar a câmera e mostrar aqui na tela quais são os presets que eu vou usar nessa foto. Então eu venho aqui no painelzinho aqui, ó, ISO 320, a abertura ela pode ser 11, é o suficiente para a profundidade de campo que a gente precisa, e a velocidade de disparo vai ser 200. Esse 200 vai garantir que todas as luzes aqui do estúdio, de serviço, a própria luz da gravação, não vão aparecer na foto. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá, frame preto total. Então lembrando, a câmera no tripé, para manter o mesmo ponto de vista. Se eu precisar fazer algum ajuste, eu tenho tudo sempre no mesmo lugar. Inclusive vou deixar um card aqui em cima que mostra direitinho a pós-produção e a importância da câmera estar aqui no tripé. Com a câmera toda configurada, eu vou fazer a foto lá do fundo, que é a primeira luz. Vamos lá? Chegou, legal, o tom de verde, transparência dos acrílicos aqui e do produto. Eu vou posicionar a luz da esquerda e fazer a foto para mostrar como é que vai ficar essa junção. Fundo e esquerda. Então eu vou encostar aqui o material difusor bem próximo, aqui da mesa de trabalho, e o flash com o strip haze bem na lateral mesmo do produto. Então vamos fazer a foto com a luz esquerda. Olha o desenho que interessante, é isso que eu estou buscando, sem estourar nem o dourado, nem o branco. Agora eu vou posicionar e fotografar a luz direita, e aí a gente vai poder ver a foto com as três luzes. Eu também vou colocar
o material difusor aqui encostado na mesa, bem próximo mesmo, e o strip haze exatamente na mesma posição que do outro lado, porém no ângulo oposto. Com essa luz da direita posicionada agora, só falta a gente fazer a foto. Então eu venho aqui e clico. Isso mesmo! A mesma condição de luz que a gente tem do outro lado, a gente tem aqui, ó. Legal! Duas coisas aqui. Deixa eu pôr a imagem na tela. Aquela primeira foto que a gente fez, em termos de trazer a transparência do produto, tá ótimo. É isso aqui, ó. A última foto trouxe a luz no bico, no pescoço e trouxe uma iluminação aqui meio estranha. Mas isso vai ser montado lá no Photoshop, num vídeo posterior que eu vou mostrar para vocês. A segunda coisa que eu quero que vocês observem é o tom do verde. Se você voltar lá no começo do vídeo, você vai reparar que o sabonete líquido ele é esverdeado, mas é um esverdeado um pouco pro azulado. Então eu vou trabalhar com a gelatina, é um verde meio azulado, e esse sim vai corrigir o verde do papel para dar um tom mais próximo do produto. Então eu vou colocar aqui, vou colocar uma presilha e agora eu vou ter o tom correto. Com o gel verde no lugar, eu vou fazer a foto agora. Olha lá. Eu mantive o mesmo grau de luminosidade, mas eu mudei o tom. Então saber usar gelatinas de cor é muito importante para qualquer produção que a gente possa fazer. E essa dica vale uma compartilhada com seus amigos. Tenho certeza que essa é a dúvida de muitos deles também. Para você que ficou até agora no vídeo, eu vou mostrar uma dica super legal que vai valorizar os acrílicos. Vou colocar aqui na tela novamente. Se vocês observarem, os acrílicos estão aqui, estão legais. Mas eles estão mais ou menos no mesmo tom do fundo, afinal de contas, eles são transparentes. A dica que eu vou dar, e que vale a pena você chegar até agora no vídeo, é a quarta luz. Eu vou colocar esse haze de 1 metro por 1 metro bem atrás na diagonal com os acrílicos, e é ele que vai encher de luz. Você viu que interessante que ficou? Parece que os acrílicos até ganharam uma vida a mais. Mesmo que interfiram um pouco no produto, mas não tem problema, porque a gente já garantiu a foto principal. Depois lá na pós-produção, a gente mexe nisso. Então vai aí nos comentários e me diz se você já conhecia esse truque, ou até mesmo se você sabe outra forma de chegar no mesmo resultado. Eu sempre fico curioso em aprender novas coisas. Eu ensino vocês e aprendo com vocês também. E agora que eu terminei de fazer a última foto e antes de mostrar a foto final para vocês, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo.